Oi, eu sou o Felipe. Calma, calma. Em breve eu vou soltar um vídeo aqui no canal onde eu explico a origem de algumas leis bíblicas importantes. Se homem com homem é pecado? Claro que não. Eu disse leis importantes. Tipo, por que não pode aparar a barba? Por que não pode, supostamente, fazer tatuagem? Por que não pode comer camarão? E claro, por que Deus manda cortar a mão da mulher que pegar no saco de outro homem enquanto o seu marido tá brigando? Aquelas leis importantes que Deus tomou o cuidado de deixar bem claro pra gente e não deu tempo de falar que escravidão era errado. Mas enfim, brincadeiras à parte, deixa eu te explicar por que a Bíblia é uma bagunça. E se a gente não organizar essa bagunça pra entender como essas leis foram propostas, a gente vai ficar por toda a eternidade nesses debates estúpidos de se a Bíblia proíbe ou não proíbe cada mínima coisinha. Então, deixa eu te explicar como as leis bíblicas foram escritas. Vem comigo. O que mais tarde a gente ia chamar de Israel eram apenas populações seminômades que habitavam a região de Canaã, ali entre a Mesopotâmia e o Egito. Antes da região ser estruturada como os reinos de Israel e Judá, claro, isso vai ser importante daqui a pouco. Todos aqueles povos viviam sob costumes tribais que funcionavam como direito consuetudinário. Uma palavra difícil, mas que basicamente significa que eles tinham regras transmitidas oralmente e mantidas pela tradição e pelos líderes locais, mesmo que não tivessem um registro claro e objetivo, o que viria em breve. Ainda que nessa época já existissem leis escritas em civilizações próximas, como os sumérios, os hititas e os assírios, mas também o mais famoso, e um dos mais antigos de todos, o Código de Hammurabi, na Babilônia há quase uns 4.000 anos atrás. Aliás, a Babilônia vai ser bem importante aqui, porque boa parte das leis bizarras da Bíblia podem ser explicadas como não sejam como os babilônios. Ou seja, mais do que entender o direito de Israel, a gente vai ter que investigar o direito da Babilônia e de outros territórios. Aliás, é justamente a treta com eles que deu origem à Bíblia que você tem hoje, porque é isso que vai incentivar os judeus a escreverem as suas leis. Pelo menos algumas delas. Afinal, tem também um pouco de não sejam como os cananeus ou egípcios, mas a gente já vai chegar lá. Entendendo a estrutura da Bíblia, você entende melhor o que eles estavam tentando fazer. Então, a Bíblia abre com 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que eu vou explicar lá pro final do vídeo vale pro Antigo Testamento inteiro, mas em geral eu quero focar nesses 5, porque são os 5 que estabelecem a base das regras. Tanto que os outros livros vão chamá-los de livros da lei. A compilação e a redação final da Torá se consolidam por volta dos séculos 7 e 5 a.C. E a gente sabe essas datas por uma análise textual, porque as cópias mais antigas que temos são bem posteriores, geralmente pequenos fragmentos de texto do século 6 a.C., como os amuletos de Ketef Rinom. Então, seria como a gente encontrar um texto de 1980, mas que se refere ao Brasil como Estados Unidos do Brasil. Você vai supor que o texto foi escrito entre 1891 e 1967, entendeu? Se a gente for considerar o texto completo mesmo, então é pior ainda. A gente só vai encontrar isso nos manuscritos do Mar Morto, que foram escritos entre os séculos 3 e 1 a.C. Então, vamos voltar um pouquinho pra gente entender melhor. No final do segundo milênio a.C., aqueles povos seminômades que viviam ali vão se organizar em pequenos povoados. Dessa mistura cultural, os cananeus meio que viram os povos fenícios, os edomitas, os moabitas, os filisteus, que são também provavelmente os misteriosos povos do mar, e claro, os hebreus. Enfim, todos esses povos bíblicos meio que vêm do mesmo lugar. Os cananeus, que a Bíblia trata como um povo específico, nunca foram algo único, um povo que reivindicava essa identidade de cananeu, mas uma mistura de povos que se desenvolviam dentro de um mesmo lugar. Várias fontes egípcias e mesopotâmicas falam de grupos daquela região conhecidos como Habiru, palavra que era usada para se referir a fugitivos, trabalhadores nômades, bando de saqueadores, ou seja, gente sem terra em geral. Por mais que exista debate sobre como esse processo aconteceu, a tese mais aceita é que Habirus é o que deu origem ao hebreu. Talvez por isso o nomadismo seja um dos temas centrais do Pentateuco. E entre os hebreus, como registrado pelos próprios egípcios há pelo menos 3.200 anos atrás, você já tinha um grupo chamado
Israel. É por isso que até mesmo o texto bíblico se confunde. Às vezes trata hebreus e israelitas como sinônimos, às vezes como um povo independente. Então, os nossos são filhos de Israel. Agora, os nossos que desertaram, que são escravos ou marginalizados de alguma forma, aí são hebreus. Essa distinção aparece mais clara em 1 Samuel, nos capítulos 13 e 14. Esses povos hebreus dariam origem à história das 12 tribos de Israel. Hoje a gente sabe que isso é uma meia-verdade. Não existem registros dessas 12 tribos, mas a gente sabe que isso é resquício das alianças tribais que dariam origem a essa identidade israelita. Talvez tenha sido mais de 12, talvez tenha sido menos de 12. O que dá pra saber mesmo é que esses grupos formaram alianças como relatado no livro dos Juízes. Então, o texto bíblico lembra dessa época como um caos jurídico, já que você tinha várias lideranças destoando em objetivos, culto, cultura, e é por isso que a memória de um suposto rei Davi que trouxe ordem e prosperidade para uma Israel unida é tão importante. Mas só para deixar claro, não existe certeza, porém existem sim bons registros arqueológicos para acreditar que houve um rei Davi real. A disputa é sobre a narrativa envolvendo ele. Um reino unido de Israel que comportava todo o território e tal. Então, os dois povos hebreus que nos importam agora vêm de dois reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul, durante a segunda metade da Idade do Ferro. É dessa construção de identidade que os hebreus vão virando israelitas. Israel cresce mais e se torna a potência maior, com capital em Samaria. Enquanto isso, Judá é menor e mais centrado em Jerusalém. A maior parte das leis mais antigas da Torá provavelmente nasceu nesse ambiente de monarquia agrária, e por isso tem tanta ênfase nas disputas por terra, gado, escravos, dinheiro. O texto dialoga diretamente com códigos legais da época de povos vizinhos, como a Babilônia e a Assíria mais especificamente. Não era apenas Israel, mas era como o povo de toda a região naquela época vinha se organizando. Por exemplo, no capítulo 21 de Êxodo, nos versículos 28 e 29, é determinado que, se um boi chifrar alguém e a pessoa morrer, deve-se matar o boi e não comer a sua carne. Mas, se o dono do boi sabe que o boi é violento e não tomou nenhuma medida para evitar o acidente, o boi e o seu dono devem ser mortos. Essa lei é uma cópia direta de 3 artigos do Código de Hammurabi, e esse padrão se repete algumas outras vezes. Mas enfim, no século 8 a.C., tudo muda e essa construção de identidade toma o seu primeiro golpe duro, porque o Império Neo-Assírio, considerado por muitos historiadores como o primeiro império a tentar uma dominação mundial, toma a região e em 722 a.C. destrói o reino de Israel. Parte da população do norte é deportada, outra parte foge para Judá e uma parte permanece na terra sob domínio assírio como vassalos. É com o fim de Israel que Judá passa a carregar sozinho a identidade israelita, ao mesmo tempo em que é obrigado a pagar tributos e ficar espremido entre duas potências, o próprio Império Neo-Assírio e o Egito. A identidade daqueles povos se concretizava, mas não com sucesso, e sim na escravidão. Parte dos cananeus virou hebreus, os hebreus viraram israelitas e judaítas, e agora os israelitas ganhavam a identidade de judeus por causa de Judá. É por isso que em Êxodo, o monte em que Deus dá a Moisés as tábuas da lei é chamado de Sinai, como os judaítas chamavam o monte. Só que mais tarde, em Deuteronômio, o mesmo monte vai ser chamado de Horeb, que é como os israelitas chamavam. E aí vai mais uma analogia com o Brasil para você entender. É como se você encontrasse vários diários sobre a ditadura militar, mas um relato fala que deu ruim. O outro diz que tá aperreado. Você vai entender que estão falando da mesma coisa, mas que um aconteceu no Sudeste, o outro aconteceu no Nordeste. Esse exemplo de nomenclatura diferente acontece outras vezes e ajuda a gente a entender melhor quem escreveu o quê. Vai ser o que eu vou abordar na parte final do vídeo. Vamos pegar essa colcha de retalhos e tentar desvendar. Esse colapso do Norte é importante para a gente entender a construção da Bíblia, porque muitas tradições que a Torá conserva, as lendas dos patriarcas, as memórias da fuga do Egito, a conquista violenta da terra dos cananeus, as leis de purificação, tudo isso provavelmente foi guardado e retrabalhado justamente na esfera de Judá, que agora passa a se enxergar como o herdeiro de todo Israel. Eles precisavam registrar a própria história.
E é assim que surge esse conceito de um passado de glória, com um reino unido de Israel e Judá, como descrito na Bíblia, mas que, como eu disse, não possui boas evidências historiográficas. Foi mais ou menos, com muitas aspas, como quando Napoleão foi em direção a Portugal e eles mudaram a corte pra cá, e aí por alguns anos o Brasil meio que foi o Portugal II, o inimigo agora é outro. Mas enfim, depois de todo esse caos da diáspora, no século 7 a.C., Judá consegue ter um momentinho de respiro sob o comando do rei Josias, porque é nessa época que a grande Assíria entra em declínio. Josias liderou Judá aproximadamente entre 640 e 609 a.C. e ficou conhecido pela reforma religiosa enorme que fez. Apesar de quase nunca ser lembrado nessas discussões, o cara foi um dos maiores responsáveis pela oficialização da monolatria judaica. Na Bíblia, o texto de 2 Reis justifica falando de uma descoberta do livro da lei. Durante a reforma do templo, o sumo sacerdote Ilquias diz ao escriba Safã que encontrou o livro da lei ali dentro e entrega o rolo para ele. Safã leva o livro ao rei Josias e o lê em voz alta. Ao ouvir aquilo, Josias rasga as próprias roupas e manda uma comitiva consultar Yahweh sobre o que o texto exige e o que isso implica para o reino de Judá. E o grupo vai até a profetisa Hulda. O resultado disso tudo é a exclusividade ao culto de Yahweh e o banimento de todas as outras práticas religiosas. O moleque, e sim, eu tô usando moleque porque o Josias se tornou rei aos 8 anos de idade, entendeu a importância das divindades na construção de poder e centralizou o culto em Yahweh. Manassés, o avô de Josias, já tinha construído monumentos para Asherá, altares para Baal e basicamente aceitava o politeísmo cananeu. A maior parte dos historiadores entendem esse relato como o eco de uma reforma real e concreta ali por volta de 622 a.C. E esse livro achado seria basicamente o que hoje conhecemos como os capítulos 12 a 26 do livro de Deuteronômio, que é conhecido como o Código Deuteronomista. Agora que Israel não existe mais e a capital em Samaria está indisponível, o foco passa a ser Jerusalém. Ou seja, o próprio texto bíblico já deixa claro em si mesmo que a sua construção não foi tão linear como se acredita tradicionalmente, como se as coisas fossem acontecendo e alguém registrando em tempo real. Os livros de Reis e Crônicas, muito depois na ordem da Bíblia, explicam parte da construção do cânon do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Nesse período, Judá é esse reinozinho de economia agrária comprimido entre Egito e Neo-Assíria, com a desigualdade social torando e, como acontece em todos os estados pobres, um monte de tensões internas. Então, não é surpresa para ninguém que os primeiros textos de Deuteronômio tragam leis sobre perdão de dívidas, libertação de escravos hebreus, lembrando que devia ter um monte de escravos israelitas sob o julgo de judaítas, e eles precisavam focar no fato de que eram o mesmo povo, proteção de órfãos, viúvas e estrangeiros, já que muitos patriarcas do reino de Israel tinham morrido. É como se as elites de Jerusalém usassem um código legal religioso para sustentar um projeto de reforma política, social e religiosa, no momento em que a sobrevivência do reino passava por um fio. E aí, pouco tempo depois, tudo dá errado de novo. Porque agora, com o declínio dos neo-assírios, a Babilônia os substitui como império dominante. E quando Judá tenta se rebelar, o resultado é que em 586 a.C., Jerusalém é arrasada. O templo é destruído e parte da elite é deportada para a Babilônia. E a partir daqui, o contexto de produção textual muda radicalmente. Você não tem mais um reino independente, a ideia de monarquia davídica entra em colapso, a teologia tradicional de Deus protege o nosso povo e o trono de Davi sempre fica em ruínas. Não dá mais para negar a fome, a guerra e a morte diante dos seus olhos todos os dias. Exilados e sobreviventes precisam explicar a catástrofe e preservar a identidade sem território e sem lugar de culto. Boa parte dos pesquisadores veem justamente no exílio babilônico o momento em que parte crucial da Torá é editada e recomposta. Ou seja, você já tinha um monte de textos do Antigo Testamento circulando, mas agora as antigas narrativas e leis são reorganizadas. Leis comuns do dia a dia passam a ganhar explicações teológicas sobre pecado, juízo, profecias e começam a funcionar como um eixo central dessa identidade comunitária que surgia, os
judeus, como conhecemos tradicionalmente. Em paralelo com todo momento de crise e desespero, o peso do poder dos sacerdotes ganhava níveis estratosféricos. E aí chega uma boa notícia: a Babilônia finalmente caiu. A má notícia é que caiu para o Império Persa, que não é o caos dos impérios anteriores, mas também não é bom não. Quando o Império Persa conquista a Babilônia em 539 a.C., finalmente chega o Messias. Sim, é exatamente com essa palavra que o texto original se refere a Ciro, o Grande, quando ele permite que os povos deportados voltem às suas terras, Judá. Judá, que já havia sido seu próprio reino, reaparece como uma pequena província chamada Yehud, agora sem rei e governada por oficiais persas, mas com autorização para reconstruir o templo. A partir daí, a vida dos judeus gira em torno de dois polos: o segundo templo e a construção do que viria a ser a Torá. É claro que poder voltar para sua terra original é maravilhoso, mas o que a gente sabe sobre Yehud no período persa é que era uma sociedade extremamente frágil economicamente, politicamente, com populações mistas, ou seja, gente que nunca saiu, gente que voltou, gente de fora, disputas de terra e identidade o tempo todo, e claro, uma elite sacerdotal que tenta organizar tudo isso através de leis e genealogias. Aliás, são esses mesmos sacerdotes que mais tarde seriam o que a gente chama de saduceus. Sim, aqueles que teriam toda aquela treta com os fariseus que você conhece do Novo Testamento. É nesse cenário, no século 6 a.C., que muitos estudiosos situam a edição final da Torá. 5 livros construídos a partir de tradições mais antigas, com um monte de histórias etiológicas costuradas numa narrativa contínua da criação do mundo até a beira da entrada na terra de Israel, e com códigos legais articulados em um grande pacto entre Deus e Israel. Aliás, o contexto persa também ajuda a entender por que a Torá ganha essa cara de constituição, com as leis parecendo tão importantes. O tempo todo, uma narrativa dá umas pausas para explicar alguma regra. O próprio Império Persa costumava reconhecer leis locais e elites religiosas como uma forma de governar as províncias. Então, em vez da assimilação forçada que outros impérios faziam, eles tomavam o lugar, entendiam como ele funcionava e colocavam uma marionete lá para evitar revoltas. Algum tempo depois, textos como Esdras e Neemias retratam a Torá de Moisés sendo lida em público e tratada como lei básica da comunidade. Mais do que um texto litúrgico, existe uma discussão de até que ponto houve um pedido formal persa de codificação, mas existe certa concordância de que, no século 5 a.C., a Torá já funcionava para Yehud como um corpo de leis e narrativas que definia quem é Israel, como funciona, quem pode participar da assembleia, como administrar a terra, como administrar o casamento, o culto, a pureza. Ou seja, surpreendentemente, é possível que o próprio Império Persa, que mais tarde viraria o Irã, ajudou os caras a definir o que era Israel de verdade. Entender que a Bíblia não é um livro, mas sim uma biblioteca construída de livros diferentes, em épocas diferentes, mas principalmente com objetivos diferentes, é fundamental para entender o que o texto está tentando comunicar. Boa parte da Bíblia foi escrita de forma reativa, ou seja, como resposta a algum evento da época em que foi escrito. Então, eu espero que eu tenha conseguido organizar pelo menos um pouquinho essa bagunça. Agora, de Josué pra frente, a gente cobre em outro vídeo. Se os 5 primeiros livros já são essa confusão toda, quando eu te explicar como é que o cânon do Antigo Testamento inteiro foi feito, aí é que você vai pirar mesmo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e, é claro, a gente se vê na próxima. Fui!